Boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live afiando o nosso machado. E hoje vamos falar sobre os perfis comportamentais de cada cliente. Como que eles se comportam e como que nós, vendedores, também temos que nos comportarmos em uma negociação. Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Todo mundo aqui? Ó, Luiz, tudo bem? Papel e caneta na mão. E eu quero que vocês falem para mim qual é a região de vocês, há quanto tempo vocês trabalham com consórcio. E eu falo bastante aqui, vamos prospectar, vamos fazer, né? Colocar mais clientes aí dentro do nosso funil. Mas hoje, mais que nunca, além de prospectarmos e colocarmos clientes ali no nosso funil, nós temos que entender o perfil de cada cliente. Porque, gente, o mercado muda, o cliente muda. Ó, Angélica catando uva, deve ser Tim Camila Santos. Ó, a Bia não falta em nenhuma. Quero saber, e aí? Vocês bateram a meta de janeiro? Me conta. Gabizinha, vendedora de milhões. Gabriel, boa noite, guerreiro. Tinha Automec, que legal. Me contam, vocês. Ó, o Washington, e aí, Washington? Bebendo a cervejinha aí, entrou só pra ver, é? Só pra falar, e aí, entrei, boa. Jana não bateu a meta, Jana? Me conta, quem bateu a meta de janeiro? Me fala. Ó, Luiz Camila Santos, boa. Ah, Thalitinha, muito bem. Thalita, vou fazer até o comentário dos nossos clientes de hoje. Murilão comemorando meta batida, vendedores de milhões. Boa, Murilão, Austin, Ania, é isso aí. E aí, a Gé também, a Gé é vendedora de milhões. Aí a Anne bateu 1.650.000, né, Anne? Gente, aproveita e manda a live também, encaminha aí esse aviãozinho para aquele vendedor que você quer ver ele bem, que bata a meta também, que mude a vida das outras pessoas e principalmente a vida dele. Ó, quem mais aqui bateu a meta? Eu sei de quem bateu, quem eu não sei me conta aqui, ó. JS, ah, sim, eu te conheço, Jimenez, muito bom, eu lembro de você. Pessoal, ó, todo mundo com papel e caneta na mão, tem gente, olha lá, 1.655.000, boa. Jéssica entrando, tem gente que não vai estar com papel e caneta na mão, mas tem informações aqui que é importante anotar, até mesmo as profissões dos nossos clientes é importante saber. Ó, bastante gente entrando, não bati, Ana, mas esse mês eu vou bater. E esse mês, gente, ele é um mês menor. Ele é um mês menor, então temos que correr. Vanessa, boa! Tim Capricho, boa noite, muito bem. Vou dar um exemplo até de você aqui, Vanessa, do nosso perfil de vendedor, que você é comunicadora, é influente na veia. Muito bom. Maurício, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos lá, né, eu falei no começo da live. Não é só fazer uma boa prospecção, nós temos que também entender do nosso cliente. O mercado, ele muda, o cliente muda a todo tempo. E eu quero fazer uma live de interação mesmo. Vão colocando aí as dúvidas de vocês e eu vou falar tudo aqui, tudo que eu uso. E depois que eu comecei a entender sobre o perfil comportamental, e não foi nem com os clientes nas vendas, foi entender o perfil na contratação, até mesmo de vendedores. Tá? Isso é muito importante. Conhecer o perfil até de quem a gente é casado, de quem a gente namora, dos nossos filhos. E aí, Jone, boa noite. É muito importante. E eu estava até reforçando o que eu já estudei, porque a gente reforça. O nosso perfil comportamental, 60% dele é genético, 40% é com o ambiente. E eu percebo bastante que é genética, igual a minha mãe, ela é uma dominante puro. E eu, o meu irmão do meio, somos dominantes. O meu irmão mais novo, ele é dominante.
E lógico que os perfis, gente, eles andam um com o outro. Por exemplo, vou falar dos 4 perfis comuns. Vou falar do dominante, do influente, do estável e do analítico. Eu vou falar desses 4 perfis. Só que esses perfis, eles andam juntos. Por exemplo, eu tenho dominante com influente. Eu tenho os 2 perfis juntos. Tem pessoas que têm o perfil de influente com o estável, ou influente até mesmo com o analítico. Então, os perfis, você pode ter essa junção, até 3 perfis. Eu não tenho 3, eu tenho 2 perfis, dominante e influente. E além de identificarmos o perfil do nosso cliente, não podemos confundir o nosso perfil. Porque vender não é vender do seu perfil, é entender o perfil do seu cliente. E eu ralei um pouquinho para entender isso. Já comentei aqui, já falei em outras lives e eu bati muito a cabeça e ainda estou aprendendo a entender o perfil de cada cliente. Até mesmo no gesto, a hora que ele senta na mesa. Por exemplo, eu perdia muita venda por não entender um cliente dominante. Por eu ser dominante demais, eu queria mostrar ali que eu era dominante e eu não dava espaço para ele também mostrar a dominância dele. E isso acontece, né, de desconectar e de perder uma venda. Então, todo mundo preparado? E aí, todo mundo me ouvindo bem? Ai, Mari, você tá aí todas, hein? Boa. E olha, a Mari é corretora de imóveis. E você sabe que a profissão de corretora, ela tem um perfil de influente. Mas eu vou falar de cada um aqui. Vou começar pelo perfil dominante. O cliente dominante, ele fala rápido, ó. Ele ele fala rápido, a Pri, gestora. O dominante, ele fala rápido, ele interrompe, tá? Ele interrompe. Gente, e isso é assim, eu tenho muito do dominante. Até anotei aqui, ó, fala rápido, interrompe, ele quer que vai direto ao ponto. Se enrolar demais, explicar demais, ele desconecta. Então, assim, eu sei que tem vendedores que são mais analíticos, e aí ele quer explicar demais para um dominante, ele já desconectou. O dominante, ele quer saber como que você vai resolver o problema dele. Então, como que você percebe esse dominante? Ele gesticula demais. Só que isso você só vai perceber se você está ali, né, numa negociação presencial. Então, ele gesticula muito, ele vai falar rápido. E você consegue perceber um dominante tanto também numa negociação por ligação. Sabe quando a pessoa não deixa a outra falar? E eu vejo quando é um dominante, porque eu também quero falar e a pessoa tá ali me interrompendo, eu falo, opa, Ana, seja um pouquinho de mais escutativa. Tenha um pouquinho de mais escutativa. Então, depois que eu percebi, depois que eu comecei a estudar o perfil comportamental, e isso, gente, são estudos que, ó, eu tenho há uns 2 anos, 3 anos, e eu faço esse estudo sempre, porque nós temos que sempre perceber o perfil de cada um. E você, Vanessa, você é dominante com influente, tá? Você anda nos 2 perfis. Mas o dominante, você vai perceber o cliente dominante. E eu, por ser dominante, eu não deixava o cliente às vezes falar. Então, eu desconectava com ele. Hoje, como eu percebo o perfil, eu já me controlo. Eu tento, né? Porque é difícil, é controle. Tento ter uma escuta mais ativa. Eu só explico aonde que eu vou chegar. Sabe assim? E a conexão maior com o dominante você deixa ele tomar conta de uma negociação, mas ele tem que perceber que quem domina é você. Porque se ele perceber que você não tem domínio nenhum, ele já fala, não, essa pessoa aí, ela não tem nem capacidade para cuidar dessas minhas negociações, eu não vou fechar. E é normal isso de um dominante, porque ele já tem esse perfil. Então, nós temos que mostrar que quem você percebeu que é um cliente dominante,
mostra para ele e seja objetivo e claro que você vai entregar o que ele precisa. O dominante, ele não quer saber de taxa, ele só quer saber quando ele vai ter, como ele vai ter. Ele só quer saber disso. Robson na área. Ele não quer saber de taxa. E a gente acha que só porque ele pergunta, ele já quer pronto. Ele já vem assim, ó. Esse grupo tá em andamento, eu contemplo em quanto tempo. Não é porque ele está perguntando que ele é um analista. Pausa aqui. Isso. Esse é um cliente que ele quer saber aonde você vai chegar. Só isso, ele não quer saber de mais nada. E na maioria das vezes, o dominante, ele não quer saber nem de taxa. Pode ser que ele pergunta, e aí muitos confundem os perfis de clientes. Só porque o cliente hoje sai perguntando de taxa, acha que é analítico, tá? Mas não é. Ele só pergunta porque ele vai perguntar para dominar e comandar uma negociação. Mas para ele, o fator mais importante, pode ter certeza, é ele sentir essa confiança. É que todos vão querer sentir confiança, mas essa clareza e você seja direto. Para onde você vai chegar com ele, é isso que ele quer. Ele não quer enrolação, ele não quer explicação, isso aí desconecta, ok? Então, quem explica demais para um dominante vai perder a venda. E, gente, anotem as profissões. Hoje, eu aprendi, já trago isso há um bom tempo, mas eu aprendi a perguntar com o que o meu cliente trabalha, a saber a profissão dele. Por 2 motivos, para ver as condições mesmo que ele tem, se ele só falou uma parcela menor por falar, porque é consórcio, ou se ele tem condições de bancar essa parcela, e para saber o perfil comportamental dele. Então, hoje, até vou soltar um vídeo amanhã que eu fiz abordagem fria, tá? Para quem me pergunta de abordagem fria, fiz um vídeo e assim, ali tá até claro o perfil do cliente, tá bom? Ó, olha a profissão. E eu perguntei qual era a profissão dele. Ele é TI, mas ele é um influente com analítico, tá? Mas o dominante, anotem aí, gente. Gestores são dominantes, empresários são dominantes, construtores são dominantes, produtor rural são dominantes e diretores. Então, assim, esse perfil, essa profissão, você já entende. E, gente, assim, ó, a pessoa não tá na profissão por estar. Nós escolhemos a nossa profissão pelo nosso perfil. Porque um analítico, se ele não tem alguma coisa ou com dominância ou com influente, ele não vai ser vendedor. Entende? Ele não consegue ser vendedor, ele vai partir por outra coisa. Então, gravem essas profissões, porque daí, naquela conversa, se você não conseguiu identificar qual é o perfil dele, você já vai identificar na profissão. Isso ajuda bastante, tá bom? Eu amo perguntar sobre a profissão, me sinto amparado para falar sobre números. Exato, eu amo saber também com que a pessoa trabalha. Isso é importantíssimo. Tem pessoas que ali está negociando, nem sabe com que a pessoa trabalha, qual é realmente o objetivo dele. E isso, quando você está fazendo aquele bate-papo, é fatal, o cliente já se conecta. Só que, gente, é um bate-papo, não é um investigador, não é um FBI. Ah, seu João, entendi. Então você está querendo isso? Ah, qual é a sua profissão? O cliente assusta. É um bate-papo. Naquele bate-papo você vai descobrir o que ele faz, se ele tem condições de avançar com você numa negociação, qual é o perfil dele, sabe assim? Nossa, qual perfil comportamental esse cliente tem? Deixa eu ver como que eu vou agir com ele. E você consegue saber tudo só sabendo a profissão. Lógico que é igual eu falei no começo. Oh, meu Deus, os perfis, eles andam juntos, tá? Ah, minha luz aqui apagou, mas tá bom, tudo bem. Tá? Vai dar tudo certo. Tá tudo bem aí a conexão, porque minha luz aqui apagou, ficou um pouquinho mais... Tá tudo ok? Ai, gente, deixa eu desligar isso aqui, peraí. Vai que dá algum tchutchu. Tá acendendo e tá apagando. A conexão tá ok? Como que tá aí?
Entenderam sobre o perfil dominante? Me conta. Me conta. Está ótimo. Que bom, Angélica. Tá tudo ótimo. E deu para entender? Conseguir entender do perfil? Sim. Cadê a galera da Embracon de Russas? Por que é de Russas? Me conta. Onde é Russas? Que você sempre tá aqui, ainda bem, legal. Depois que eu aprendi a fazer as perguntas desse jeito, de forma leve e descontraída, minhas negociações mudaram muito. Exato, gente. É uma conversa, é um bate-papo. Hoje consegui me desenvolver bem nas ligações, estava bem mais confiante. Tenho 20 dias de consórcio. Sim, você pode ter certeza que o sucesso é treinável. Quanto mais você faz, você fica melhor. É na prática que você aprende. É isso aí, galera da Capricho ligada. Perfil e conexão, ok. Que bom, que bom. E assim, segunda-feira, eu atendi um cliente, ele é dominante e influente. Ali, gente, ele não parava de falar. Ele sentou lá no meu escritório, não parava de falar, de contar história, piriri, pororó, pororó, mas ele queria dominar a negociação. Dominar ali toda a negociação, mas eu dei toda a corda para ele da conversa, deixei tudo. E ele falou assim: olha, eu gostei, mas eu não vou fechar agora, eu quero saber o que o meu gerente vai me mandar, o gerente da minha conta vai me mandar. Eu falei assim para ele, ali, ó, ele falou que eu ganhei ele em duas coisas. Eu fiz a venda no sábado, que era o último dia do mês, passei a venda e eu precisava receber na segunda, tá? Falei, vamos no meu escritório, fulano, vem aqui no meu escritório. Ele falou assim, Ana, eu vou sair de viagem hoje. Eu não vou conseguir passar aí. Eu falei, fulano, você não vai perder seu tempo. Comigo você estará ganhando tempo. Aí uma que ele chegou no escritório falando assim, Ana, eu vim só por essa mensagem, que você falou que eu ia ganhar tempo. E aí depois ele falou assim pra mim, e eu só fechei com você porque você ficou muito firme que o meu gerente não ia conseguir mandar nada melhor. Porque eu falei desse jeito pra ele. Eu falei, fulano, fecha agora pra você garantir a sua vaga, pra você garantir essa proposta do mês passado. Eu te garanto que você não vai achar nada melhor no mercado. E se seu gerente te mandar proposta melhor, que eu duvido, eu conheço a proposta de lá, eu te devolvo a parcela, comigo não tem problema. Se você achar coisa melhor, eu te devolvo. Ele falou que ali ele sentiu uma confiança, mas por quê, gente? Porque quem estava comandando a negociação era a minha pessoa. Eu deixei ele comandar até um certo ponto, mas depois ele viu a minha dominância. E aí, 300 mil fechado, graças a Deus. Então, assim, ele era um cliente com influente, que ele é vendedor, e ele também tem o perfil dominante, tá? Russas é a nossa cidade do interior de Ceará. Você ajudou nossa amiga Natália, ela que bateu 1 milhão, que legal! Em vendas, estamos aqui para aprender também, que legal! Sejam muito bem-vindos e o que eu puder ajudar e contribuir é a minha missão, tá bom? Então, agora eu vou falar do perfil influente. Sabe aquele que gosta de conversar, comunicativo, brinca, conta história? Conta história. Hoje, eu e a Thalita, nós atendemos um cliente influente. Ele era totalmente influente. Eu não vi nele nenhum outro perfil a não ser influente. Ele contou toda a história que conheceu a esposa, da compra da caminhonete dele. Ele começou a contar toda a história. Eu falei, esse cliente é influente. Com esse cliente, a gente dá espaço para histórias. Nós damos espaço. Ah lá, sim, muito. Ele é muito influente. Ainda ele falou assim, vocês estão com pressa? Vocês têm horário? Posso terminar a minha história? A hora que ele falou isso, eu falei, nossa, ele tá carimbando que ele é um influente. E assim, o influente, ele gosta de conversar, ele se conecta com história. Ele se conecta, você falando, tá? Que você já está vendo ele dentro do bem dele, ou do imóvel dele, ou do carro dele. Gente, é conexão pura. Isso, tanto que eu falei que o meu cliente era dominante e influente, eu falei assim para ele na segunda-feira, você merece uma caminhonete automática.
você anda na rodovia, você é o bem mais precioso da sua empresa, você tem o quanto antes que ter uma caminhonete segura, com vários airbags e automática. Gente, ali na hora, ele pensa, eu tô precisando mesmo, já se conecta, tá? É muito fácil a conexão com o influente. Porém, tem um erro que muita gente comete. Deixa o influente só falar e fala assim, nossa, essa venda tá no papo, já fechei, não, o cliente virou meu amigo, porque, gente, o cliente vira amigo. Ele te responde a hora que você pergunta, ele vira seu melhor amigo, porque quem tem o perfil influente, ele vira amigo de infância, ele não fica, não é que ele acha que é amigo, não, o influente ele vira amigo de infância, tá? E aí o vendedor acha que a venda tá no papo, mas ele tá sendo influente com você e tá sendo influente com outros vendedores também. E a gente deixa um pouquinho mais frouxa a negociação e pode perder para um outro vendedor que prestou atenção e já foi direto ao ponto. Porque o influente, o que você não pode fazer com ele é mostrar números demais, sabe, mostrar planilha, ele não vai querer ver isso, ele quer essa conexão, é isso que ele quer se conectar com você. E a hora que você fala essa linguagem dele, aí você tem toda a confiança dele. Mas não pode perder o time do fechamento, porque ele não vai aceitar ali o seu fechamento. Ele vai querer continuar contando histórias. E se encontra um outro, por exemplo, teu cliente é influente e encontra um vendedor influente, e eu já vi muito isso acontecer. Eu não sei se o Jimenez participou de uma live minha que eu já falei sobre isso e acontece com ele, porque ele é influente. Aqui, ó, o Ei Jimenez, ele é influente. E aí você pega um cliente influente, fica ali conversando, o vendedor não pode perder o time da venda, porque senão já era. O influente sai da mesa, ele fala que ele vai te responder, ó, ele fala assim, fica tranquilo, eu vou fechar com você. É com você que eu vou fechar. A Nath aí entrando, ó, vendedora de milhões, parabéns, Nath. É com você que eu vou fechar. Mas aí, depois ele fecha com outro, porque o outro foi mais fechador, e ele não tem coragem de falar pra você, tá? Ele inventa 1000 desculpas, conta 1000 histórias, mas ele não vai falar que fechou com outro, ele sente vergonha. Então, você não pode perder o time com esse cliente. E assim, perder o time da venda. Não pode acontecer perder o time da venda, do fechamento. Ah lá, ó, ele até colocou, eu amo atender cliente influente. Inclusive, o cliente que eu fechei hoje é influente, tem meu coração. É isso. E vendedores, um detalhe. Vendedor influente, que fala demais e às vezes está falando com um dominante, às vezes está falando com um estável e um analítico, perde. Por quê? O que ele pensa? Ah, eu falo bem, eu sou espontâneo, eu sou educado, eu sou isso, faz tudo o que precisa. Mas se o cliente não tem o perfil de influente, você perde a venda também, tá? Você conecta, o vendedor influente se conecta muito bem com todos os perfis, mas desde que ele saiba trabalhar esses perfis. Isso é muito importante. Isso, opa, desculpa, geral, tá, galera? Geral. Dominante, igual eu falei, eu tenho que aprender e eu tenho que me policiar, tanto na escutativa, de não dominar demais e assustar um cliente, porque se eu sou muito dominante com um cliente influente, ele não quer isso. Ele não quer isso, ele quer a conexão do bate-papo, da amizade, entende? Então, se eu percebo que é um cliente influente, eu não posso colocar tanta dominância. Eu tenho que colocar a dominância com o dominante. E mesmo assim, saber colocar a dominância. Agora, se eu coloco com um cliente influente, eu já assusto ele. Então, se eu percebo e tenho o perfil que é um cliente influente, eu já peraí, não vou ser tão dominante, deixa eu ser mais amiga, deixa eu entrar ali no sonho do cliente junto. Isso é importante demais. E assim, além de conhecer o perfil do seu cliente, nós temos que administrar o nosso perfil para não errar e não perder venda. Tá fazendo sentido para vocês? Ó, chamaram aí o pessoal da Embracon, entraram com tudo. E aí, tá fazendo sentido?
Então, eu vou falar aqui das profissões do influente. Profissões. A Yara chegou, ó, cheguei Brasil. Realmente aconteceu muito comigo. A Pri já ajudou muito com esse tato e quero cada vez mais melhorar. Gente, isso é muito importante. A hora que isso é relacionamento em geral, não é só nas vendas. A hora que você percebe que você consegue entender o perfil de cada pessoa e assim, ó, por exemplo, mas nossa, eu não vou conseguir, eu dominante, melhorar para atender um cliente influente. A gente consegue, porque nós temos que melhorar, entende? Porque é muito fácil, é só você entender o perfil do seu cliente e conduzir. Então, assim, a melhor coisa é você entender o perfil de cada cliente. Por quê? O influente e o dominante, eles já fecham na hora, tá? Eles já fecham. Por isso que é importante vocês identificarem e não confundir ali, não, sabe? Não confundirem os perfis. Agora, o analítico e o estável, ele é um pouquinho mais moroso ali. Ele vai atender, mesmo você dando ali os fechamentos, mesmo você usando tudo, a não fazer agora, porque está no perfil dele. Agora, se você identifica que é um cliente dominante, que é um cliente influente, ou que o cliente ele anda nessas casas de influente dominante, você já pode usar de tudo que o cliente já fecha, já fecha. E aí que faz o sentido, porque muitos confundem o cliente analítico só porque a pessoa pediu taxa, que hoje todo mundo pede, e aí acha que assim, só porque a Ana falou que é um analítico tem que dar tempo. Não. O que vocês têm é que entender e não perder o time, ok? É isso que vocês têm que entender. Boa noite, muito bora, minhas fênix. Ó, Maílson aí, que legal. Cadê minhas águias de russas? Boa. Ó, o Mayon, nos analíticos, tem dificuldade muito grande em se moldar com o perfil de influente dominante. Sim, tanto que analítico, quando você tem um perfil analítico, você não é vendedor. Ó, perfil de influente, tá? Vendedor é um perfil influente. Ô, Vanessa, falei do seu jornalismo, tanto que eu também nem, não, né, eu falei assim, por quê? Eu queria fazer direito, depois eu escolhi advogado. Eu queria fazer direito, depois eu escolhi jornalismo. Mas não é porque eu queria o direito. O meu perfil é a comunicação, porque eu tenho um pouco de influente junto com o meu dominante. Então, assim, ó, perfil de vendedor, perfil de corretores, marketing, influenciadores. Então, essas pessoas, elas já são influentes. Então, já tem o perfil de influentes. E elas escolheram essa profissão porque, gente, 60% já vem da genética ali da nossa escolha, tá? Agora, o influente, um dominante, ele consegue trabalhar com a venda. O analítico, ele só vai conseguir trabalhar nas vendas se ele andar na casa do influente, senão é muito difícil um vendedor ser vendedor com perfil analítico, tá? É muito difícil. Assim, não é impossível, porque eu falo que nada é impossível, mas é mais difícil sim, tá? Nós, analíticos, lá, você é analítico, mas você anda na casa do influente. Você não é só analítico, por isso que você tem as vendas aí. Ó, sou supervisor de vendas, amanhã vou fazer reunião sobre a live. Que legal, Maurício. Fala pro pessoal assistir, aqui é conteúdo mesmo, é para ajudar. E identificar o perfil do cliente é muito importante, além da prospecção, além de saber o fechamento. Então, tudo numa negociação anda, né? Não é só oferecer o produto e fazer um fechamento e só essa técnica. A técnica da venda, da persuasão, ela envolve também o domínio de identificar os perfis, tá? E assim, gente, ainda tem um pouco de dificuldade com o analítico. Vou te explicar. Hoje você vai sair aqui sem dificuldade com o analítico, mas tem que prestar bastante atenção nisso. Tem cliente que pergunta de taxa só porque alguém falou para perguntar, ele nem sabe por que está perguntando. Boa, Bia. Eu vou chegar no analítico e falar muito sobre isso, tá? Vocês vão entender sobre isso. Então,
O que fazer, que é igual eu falei, falar para o cliente já. Imagina você dentro do seu carro, imagina você não pagando mais aluguel, imagina você alavancando o seu patrimônio. O influente, ele quer que faça isso, ele precisa disso. Só que lembrando, ó, coloquem aqui o que, que vocês acham? Que vocês, né? O perfil não é porque eu falei que vocês são vendedores que é perfil influente, ok? Mas falem para mim qual o perfil que vocês acham aí que vocês são? Me coloquem aí só que sim, dominante, analítico, influente, só para eu poder entender. E aí vocês vão entender também que não é porque o cliente pergunta de taxa que ele vai ser um analítico, não é porque o cliente fala bastante que às vezes ele é um influente. Aí você vai começar a ter mais tato e a entender, entende? Influente. Eu acho que você, Thalita, entra no influente com um analítico junto, mas você é mais influente. Amanda, influente, eu acho que eu tenho traços, boa, traços de analítico e dominante. Boa, não influente, dominante. Legal, que bom. A Angélica, influente. A Beatriz, a Bia, influente. Eu, dominante purinha. Você é, Pri, dominante purinha. Influente, Luiz. Boa, isso. Que legal que vocês já estão percebendo. Sou dominante. Tanto que. Aí, ó, gestão. Isso, gente, é batata, não tem erro. São estudos feitos há muitos anos e que ainda continuam fazendo estudo. E eu falo aqui bastante para vocês estudarem, até mesmo ouvir podcast, ver sobre perfil DISC, que é o perfil comportamental, tá? Acabei de perguntar para a Pri, fico em dúvida com o influente do dominante. Pode ser que você tem os traços dos dois, você anda na casa dos dois. Ó, trabalhei 13 anos com contabilidade e controladoria. Eu vou falar sobre isso. Sou totalmente analítica. Vender para mim é desafio. Estou querendo começar no consórcio, espero conseguir. É muito desafiador mesmo, Bel. É só você também estudar. Eu falo que não tem nada que não conseguimos, né? Nada que não possamos fazer, desde que colocamos energia nisso. E eu te desejo muito boa sorte. Você é da onde? Me conta, Bel. Ó, eu vou falar agora do perfil. Gente, esse aqui é muito fácil também de todos os perfis. Bel, vem pra minha equipe. Boa lá, Maurício, ela tá contratando. Eu não sei de onde a Bel é. Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que legal. E você viu meu perfil aonde? Me conta, você ainda não entrou no ramo de consórcio? Tá querendo entrar? Eba, voa lá, ó. Mas onde que o Maurício fica? Fala, Maurício, onde você fica? Conta aqui pra gente. Olha lá, ó, o pessoal. Eu vou falar agora. Breno, influente e transitando para dominante. Isso, Márcio. É isso mesmo. Sou de Mogi das Cruzes. Que legal, Maurício. Tenho uma corretora de seguros, trabalho com outros ramos, Abel. Legal, e se você já vende seguro, já é um bom começo. Quem for do Ceará, vem para o nosso time. Ah, o Márcio, eu também contrato. Gente, mercado de consórcio bombando. Cada um na sua região. Ó, mas quero focar em consórcio. Bel, foca sim, importante. E assim, o mercado de consórcio está bombando. Se não aprimorarmos, não fica adiantando que vamos vender, não. Achando que, vou vender. Não, não fica nessa. Tudo está mudando, os clientes estão pesquisando mais. E é por isso que eles perguntam taxa. Porque estão pesquisando e não é porque é um cliente analítico. Por quê? Vamos pensar em 100%, eu vou falar, é um chute meu do que eu vejo de cada 10 clientes que eu pego e eu faço uma análise, eu vejo que 20% somente, nem 20, 15% são analíticos. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado de achar que todos os clientes que estão perguntando demais são analíticos. Não, eles estão perguntando por quê? O produto está em alta, eles querem fazer o melhor consórcio no melhor lugar, eles querem a melhor proposta, então é por isso que eles perguntam, tá bom? Bel, eu também fazia seguro e uma dica, consórcio paga melhor. Gente, o seguro, ele é bom, quem sou eu para falar, tá? Não, eu tô falando o que eu ouço.
ele é bom para você fazer oh meu Deus, como é o nome? Tipo a tua poupança, né? Que você vai, é recorrência ali, que você vai recorrer. Mas são valores de comissionamento mais baixo. O consórcio não. Além de ser um valor do ticket mais alto, o comissionamento também é mais alto, né? Então tem diferença bastante. Eu prefiro 1000 vezes vender consórcio que seguro, mas tem gente que não sai de seguro para vender consórcio e tá tudo bem. Mas ó, eu vou falar sobre o perfil estável. E a hora que eu percebo um perfil estável, eu tento me acalmar, desacelerar. Eu tento fazer, eu me controlo o tempo todo, porque é isso que a gente tem que fazer. Evoluirmos, nos controlarmos para ser melhor. Sério, eu falo aqui, as pessoas falavam assim pra mim, ó, meu filtro saiu. As pessoas falavam assim pra mim, tinha às vezes negociação que eu falava, meu Deus, eu fui às vezes, não, a pessoa vai achar o cliente vai achar que eu fui grossa, eu nem fui grossa, mas por quê? Porque ele era um estável. É calmo, o estável, ele não entra em conflito, ele fala pausadamente. O estável, ele quer ouvir mais do que falar. O estável, você faz pergunta, parece que ele demora para falar, para te responder. Então, assim, perceber um estável, aquela pessoa. É que timidez não é um perfil comportamental, não confundam, mas, por exemplo, aquele mais quieto, mais calmo, que senta assim, tipo, eu sentei pra te ouvir. Ou tá no telefone, parece que você tá falando e não tem ninguém do outro lado. Já aconteceu isso com vocês? Sabe, eu tô ali falando e aí você até pergunta, você tá me ouvindo? Você entendeu? Porque a pessoa só ouve, ela não te responde, ela só fica ali pensando e raciocinando em tudo que você tá falando. Já aconteceu isso com vocês? Me contam. Esse é o estável. Ele é muito estável. E o que e a pergunta que ele mais faz, tá tudo certo? A pergunta que ele mais faz é se é seguro. Se você ouve assim, ó, mas aí, se você percebe que ele é um estável, aí você vai usar a sua segurança, da sua administradora, do seu trabalho, porque ele quer sentir essa segurança. Quando ele pergunta assim, mas eu vou dar uma olhada, isso é seguro mesmo, sabe? Sim, Vanessa, eu também tenho dificuldade, mas nós temos que nos controlar. Temos que nos controlarmos, não adianta. Hoje eu sei disso, antes eu não tinha. Então, hoje eu vejo que antes eu deixava muito mais dinheiro na mesa por não entender o perfil de cada cliente. Então, o estável, ele não vai entrar em conflito, ele é mais calmo, ele fala mais pausadamente. Na verdade, com o estável, gente, parece que, assim, não fica uma negociação, né? Não fica um diálogo. Né? Parece que você nem consegue ter um diálogo, mas esse é o estável. Se a gente perceber e você ir conduzindo e fazendo perguntas com calma, sem falar rápido demais, e a hora que ele começar a falar, já anotem aí, isso é regra dica Safira. Deixa ele falar, não interrompa. Porque nós dominantes temos esse defeito de interromper. E a hora que o estável ele pega para falar e você interrompe, ele não vai mais abrir a boca. E esse é o pior. Que aí você não vai conseguir tirar mais nada dele, porque ele é o perfil, entende? Então, a hora que ele falar, você faz uma pergunta, deixa só ele falar. Fica da mesma situação dele, muda. Esperou, não tem mais nada o que falar, faça uma outra pergunta e fala assim, ó. Eu gostaria de saber mais de você. Me conta você. Aí, gente, a hora que falar isso, hoje eu faço, e é um trabalho que eu faço, eu me controlo. Vocês aqui, a maioria me conhece até pela live, falo rápido demais. Quantas pessoas aqui que vê, às vezes tá falando comigo, eu interrompo, volto para falar, e eu tento manter e ter mais controle. Mas a hora que você deixa um estável falar, não interrompa ele, entende? Não interrompa. Sou muito estável, consigo vender bem mesmo assim? Depende se você anda em outras casas, né?
O Maio me falou ali a palavra, me deu branco. Olha, porque hoje eu tô cansada. Os traços. Depende se você tem outros traços. Hoje você vende o quê, Pedro? Me fala. Com que você trabalha? E, gente, assim, ó. De novo, a gente pode tudo que a gente quer. Só basta você querer. Só basta você estudar, você aplicar. Se você já vê que você tem uma deficiência nisso, trabalhe essa deficiência. Não tem nada daquilo que você não consiga fazer. Só basta você querer. Tudo você vai conseguir fazer, tá? E ainda mais se você colocar a sua estrela do norte ali na tua frente. Por que você faz, para quem você faz, o porquê que você está se dedicando. Porque se você não colocar isso, aí fica mais difícil. E hoje você vende quanto? Você pode me responder. Entende? Porque às vezes você estável tem um traço de influente e que você estável, às vezes, também só se conecta com cliente estável. Então, às vezes, você só não voou nas vendas, por quê? Porque você só está conseguindo se conectar com esse perfil de cliente e aí não consegue se conectar com outros, não fecha com outros. Então, tem várias coisas que você precisa analisar. Me fala quanto que você já vendeu, o que você vende, ou se não tem uma constância. Então, tem vários fatores, tá? E qual que é a sua profissão? Vamos ver se bate. Antes de eu falar a profissão aqui do estável, antes de você vender consórcio, ó, vamos ver se bate com o Pedro. Antes de você vender consórcio, você fazia o quê? Me conta, Pedro. Conta aqui pra gente. Vamos ver se vai bater a sua profissão. Porque eu vou colocar aqui, mas eu quero ouvir de você. Será que o Pedro tá aí? Tá me ouvindo? Eu vou falar a profissão agora do estável, tá? A profissão do estável é professores. Então, gente, está com problema na transmissão? Vendia material de construção. Boa. Vocês estão com problema aí, gente? Tá tudo ok? Você já era vendedor. Não é porque às vezes você é calmo que você é tão estável, tá? Tem que ver também. Mas, ó, profissões de estável. Vendedores, professores, funcionário público, área da saúde, enfermeiros, médicos também. O médico, ele anda com dominante, tá? Ele anda com dominante estável, o médico. Mas ele também é mais estável. RH é estável também. O RH, ele é muito estável. Então, você se identifica ali, vê essas profissões, você já sabe que é um cliente estável. E o que é do cliente estável? Mas, gente, assim, tem que identificar. Tudo que eu falei, mais ou menos, do perfil mais a profissão, você vai identificando. Não é porque você acha que é um estável que, assim, eu dou fechamento. Como eu falo, e assim, a gente vai aprendendo, eu já sei que eu tenho não. Hoje me ligaram, né? Aí falaram assim, querendo contratar um treinamento. Aí ela me falou assim: Ana, como diz a minha avó, o não eu já tenho, não custa tentar. Eu falei, você tá certa. E também não podemos ter medo de perder aquilo que a gente não tem. Então, se a venda ali não tá fechada, não tenha medo de não perder aquilo que você não tem. Faça o fechamento. Agora, o que você tem que fazer é dar esse controle. Por exemplo, eu sou dominante, eu fui ali dominante demais e o cliente deu uma espanada, eu dou um passo para trás para depois voltar para frente. Eu dou uma recuada, sinto o ambiente e volto depois de novo. É a mesma coisa com as outras, né, os outros perfis. Por exemplo, o estável, ele não gosta de ser pressionado, mas você pode dar um fechamento. Só que ele não quer sentir que ele está fechando, por quê? Porque você deu um fechamento, ele tem que fechar por ele mesmo. Entende? Então, tudo isso conta. Mas não é porque você está vendo que um cliente é estável, analítico, que você não vai dar fechamento. Não, você dá o fechamento. O que você faz é dar só um tempinho a mais para ele pensar, tá? Por exemplo, eu, Ana, eu dou fechamento em todos. Eu identifico, mas eu dou fechamento em todos. Porque, gente, negociação tem que ter um fechamento, tá? Ele tem que ter um fechamento, não adianta. Senão você só tá atendendo, você não tá vendendo.
Oh, Canadá Chevrolet, Piauí, que legal. Muito bem, Otávio. Então, o que que acontece? Ah, é só porque esse perfil eu não vou dar fechamento? Dá o fechamento no cliente. Agora, se você sentir o que ele te respondeu ali, que ele é um estável, você só dá um tempinho a mais para ele. Por exemplo, você deu um fechamento. E, gente, eu vou falar na live da semana que vem, nós vamos falar sobre objeções. Porque, assim, não vão entender como uma desculpa. Tem o perfil do cliente e a profissão vai ajudar. Você dá um tempo para ele. Por exemplo, você dá o fechamento hoje. Se ele falar alguma coisa que não, eu entendo, eu vi que é muito bom, mas eu preciso dar uma pensada, eu não fecho nada assim. Não é porque também é só um estável, porque muita gente sai da venda, da negociação falando isso, né? Mas se você sentir e achar que é um cliente estável, você fala, ah, eu entendo, João. Tranquilo. Mas essa proposta eu te passei e eu te falei sobre a urgência por conta da vaga do grupo. Mas eu consigo, por entender, né, que você precisa, lógico, analisar melhor, adivinha qual que é o perfil do advogado? Vou te falar. Analisar melhor, eu te deixo então, eu seguro aqui para você até amanhã. Mas amanhã você consegue me dar uma resposta? Porque ele não vai se sentir pressionado, né, ali naquele fechamento, naquela hora, e você tá colocando uma data. Isso é muito importante, tá? Então, o que que o estável não gosta é de sentir a pressão, mas não é porque eu tô falando isso que você não vai dar o fechamento. O fechamento tem que acontecer. Não, o advogado, você acredita que ele é um perfil analítico? Mas muitos advogados têm o traço dominante, mas o perfil dele de profissões considerado pelo DISC é analítico, tá? O advogado. Mas muitos advogados, eu acredito, não sei, que então anda ali, tem o traço tanto analítico e como dominante, tá bom? Ah, Cícera, não para, você viu? Não parei, cheguei aqui, já comecei a live. Nós trabalhamos com venda de impacto. Qual perfil seria melhor nesse caso, Ana? Venda de impacto, venda na hora? Dominante e influente. Mas nem todos os clientes são esse perfil. Aí, mesmo que você trabalhe com venda de impacto e tendo essa live aqui, tendo esse aprendizado de perfis, você vai entender que, peraí, deixa eu entender então melhor esse cliente, eu quero fazer a venda de impacto, mas eu preciso dar o espaço dele. Só que aí você dá um espaço com um tempo limitado. Você não dá o espaço sem tempo e sem fazer o acompanhamento ali depois, deixar o cliente a Deus dará, entendeu? É isso que você tem que fazer. Ah lá, impacto presente. Entendido, impacto. Não consigo ter essa liberdade de perguntar para o meu cliente, tenho receio. Qual que é o seu receio? Me conta. Você fala de perguntar a profissão dele num bate-papo, me conta qual que é seu receio. Porque imagina, ó, o que que eu falo até para os meus clientes? Você é o profissional que vai ajudá-lo. Se você não souber de todas as informações que você precisa, como que você vai conseguir ajudar? É a mesma coisa. Nós somos o profissional do crédito de consórcio, não é isso? Especialista em crédito de consórcio. Não tem um especialista do coração, que é médico? Não tem um especialista do rim? Se eu não contar tudo o que está acontecendo, às vezes a gente não quer nem contar coisinhas, né? Às vezes ginecologista ou homem urologista. Às vezes é particular seu que você não quer falar, mas você precisa falar para o seu médico, porque senão ele não vai conseguir te receitar a medicação correta, entende? Então tira isso do jogo. Eu não sei quanto tempo você trabalha com consórcio, mas assim, se você tiver essa trava de perguntar e de entender o seu cliente, como que você vai conseguir vender? Entende? E nisso também, hoje, como o jogo muda, se você não pergunta, se você não se conecta, se o cliente ali, gente, e principalmente o influente, se qualquer um, né, hoje, mas se pensa assim, nossa, só quer me vender, ele vai sair fora. Entende? As perguntas, elas existem porque
para você poder entender o perfil do seu cliente ou o seu cliente para poder vender para ele, fazer o melhor para ele, tá? Bom, isso é o que eu acho. Mas, Jana, é assim, ó, na pergunta que você tá ali, entendi, João, nossa, legal. Tô fazendo a proposta aqui. E me conta, João, com que você trabalha hoje? Qual que é a sua profissão? Cara, normal. Aí ele vai falar, eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Ai, que legal! E aí você entra num bate-papo, é uma conversa, tanto no telefone como presencialmente. Gente, até mesmo no WhatsApp. Se eu tô negociando por WhatsApp, que não é o meu caminho, mas se o cliente vem ali de indicação e tá fluindo, eu falo, e você trabalha com o quê? Ó, outra coisa também. Se a gente não perguntou, não perguntei, mas ele veio por WhatsApp, você consegue, às vezes, entrar no WhatsApp da pessoa e ver com que ela trabalha, entende? Mas é uma conversa normal. Isso vai tirando do cliente, é um bate-papo ali. É muito normal. Tira isso de você. Por quê? Pode ser que você seja reservada, e aí você tem esse perfil de reservada, e aí você acha que você fazendo essas perguntas, você vai ser muito ali, você vai ser muito invasiva. E não é isso, tá, Jana? Não é isso. Você precisa fazer as perguntas e entender, até mesmo para você ter um poder de negociação maior na sua mão, tá bom? Ó, então aqui do perfil estável, deu para entender o perfil estável? E, gente, esse mais do que nunca precisa confiar em você. Ó, de todos os perfis, todo cliente hoje, como o jogo mudou, ele precisa ter uma confiança, ele precisa se sentir seguro. Mas o estável é o que mais precisa se sentir seguro. Confiar. Então, assim, a palavra pode confiar em mim, eu vou fazer o meu melhor trabalho, eu vou fazer isso para você. Ó, e não é explicar demais o estável, mas ele quer saber o passo a passo, tá? O explicar, ele vai ser só para o analítico. Mas o estável, ele só quer saber como vai ser a condução. Ó, o dominante, ele quer saber que ele só quer chegar lá. Entende? O influente, ele só quer saber de pegar o bem dele. Ele não quer saber como, ele só quer saber de estar dentro do bem dele. O estável, ele quer saber o passo a passo, mas não que você explique tudo. Por exemplo, sabe onde que você vai ganhar um estável? Isso eu falo para todos os meus clientes, porque isso você ganha confiança. Mas sabe onde você vai ganhar mais ainda o estável? É você falar para ele, você pode ficar tranquilo ou tranquila, que eu vou te conduzir do começo ao fim. No que você precisar, você não vai ficar no 0800. O que você vai precisar ali de tudo, você vai ter a minha consultoria. Você ganha o estável. Sabe, você só explica o passo a passo que ele vai entrar no grupo, você vai trabalhar o lance, enfim, você vai explicar do seu jeito que você vai trabalhar o lance e que você tem essas estratégias, você não explica toda a estratégia. Por exemplo, quando eu vou falar, eu falo, se eu faço uma estratégia híbrida de lance fixo e lance livre, eu falo, eu vou fazer aqui uma estratégia híbrida para te contemplar. O mês que eu ver que eu consigo te contemplar com o fixo, eu vou dar o fixo. O mês que eu vejo, aí eu explico que o fixo é um lance menor. Isso aí eu explico. E se não, eu vou dar o livre. Mas o que eu conseguir também fazer para você economizar, eu vou fazer. Confia em mim, eu vou te conduzir o processo todo. Você ganha o estável, tá? Você ganha o estável. Assim você ganha o estável. Pessoal, eu vou para o analítico. Deu para entender o estável? E aí, me conta. Me conta o que vocês estão achando, quais são as dúvidas de vocês. Tá dando para entender? E isso é o dia a dia. Eu quero que vocês fiquem comigo ali na cabeça de vocês, pensando, estudem mais também sobre o perfil de cada cliente. Eu soltei uma série de vídeos ali. Gente, eles estão tão curtinhos, dá uma olhada. E ali também tem muita coisa que dá para você entender. Agora, o que não podemos é confundir cada cliente, tá bom? É isso, achar que, todos estão, o cliente está monossílabo, ele é estável. Não, por isso que
Ah, aí é importante a profissão. Nós vamos acertar 100%? Não, mas isso é uma linha para vocês, sabe? É uma rota para vocês seguirem. Porque pode ser que a gente erre o perfil do cliente? Pode, mas se a gente segue essa rota, vocês vão ter muito mais acertos do que erros. Porque eu vou falar, o meu jogo mudou depois disso. E para mim, por ser dominante, é muito mais difícil, até para um influente, um analítico. Então, assim, é um trabalho que temos que fazer mesmo todos os dias. E cada cliente que você tá ali, eu achei tão engraçado a Thalita, que a Thalita, a gente estava atendendo os clientes, ela já falava assim, Ana, esse aí nós atendemos uma cliente que ela era dominante mesmo. A força daí é dominante, certeza. Esse aí é influente. E isso é bom, porque você começa a fazer a leitura dos seus clientes. E aí, a hora que você aprende a fazer a leitura dele, porque primeiro você aprende a fazer a leitura dele. Aí depois você começa a se policiar e fazer a sua leitura de como você está tratando cada perfil de cliente, tá? Estou com uma negociação travada com um cliente estável. Primeiro, pergunta o que ele está vendo e qual a melhor saída que ele achou. Qual a alternativa que ele tem hoje no momento além da sua. E isso, gente, vou falar uma coisa para vocês, não só para o estável e não só para o analítico. Como o mercado muda para todos os clientes, além de você levantar toda a anamnese ali, o perfil do cliente, pergunta quais as opções hoje ele está vendo de comprar e adquirir o bem dele. É a primeira pergunta que você tem que fazer. Porque dali você vai saber se ele está comparando com outro consórcio e assim, ele vai comparar, tá? E uma comparação que os clientes estão fazendo é unânime. Eles pegam com você, faz toda a pergunta tudo, você vai lá e explica tudo, porque às vezes acha que é um cliente ali ou estável, ou analítico, ou porque você explica mesmo, porque você tem esse perfil. E sabe onde o cliente anda fechando, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês vão, assim, é inacreditável como que as vendas pelo aplicativo do banco estão subindo de consórcio. No app do banco deles, eles estão fechando. Eles vêm com a gente, aí acha que já sabe tudo do consórcio, aí vai lá no aplicativo, tá? Vê se faz sentido para vocês. Vai lá no aplicativo dele e fala assim, aqui, tá em mais meses, mas lá eles me falaram que a taxa é tanto, aqui no meu aplicativo tá tanto, minha parcela tá tanto. Eu vou trabalhando aqui, vou dando um lance, não sei como vai ser e fecha ali. Porque o aplicativo tá na mão deles, o banco é o banco de confiança, tá? E é ali que eles fecham. Então, assim, pergunta para o seu cliente, não importa qual o perfil que ele tenha, mas pergunta. Além dessa opção, e antes de tudo, não é depois no final, não. Você tá procurando mais pesquisando. Não. É ali no começo da negociação. Fora a negociação comigo, onde mais? Quais são as opções que você tem hoje? Me fala. O que você está procurando? O que você viu? Porque eu preciso te falar que os consórcios não são iguais. Eu preciso te mostrar a diferença e principalmente, já bloqueia, principalmente do aplicativo do teu banco. Eu tenho tantos clientes que eles acham que, é ali no aplicativo do banco, é mais seguro, é mais isso, estão pagando ali há 4, 5 anos, não tem ninguém para ajudá-los. E assim, não está contemplando. Então você até bloqueia ele, você já faz aquele bloqueio da concorrência. Mas, gente, pergunte quais opções hoje ele tem além da sua que ele está vendo, tá bom? Então, esse cliente estável, que você tá aí, Babi, meio enrolada com ele, já fala e já dá um checkmate. Por exemplo, ele não pode ter pressão, ele precisa de um tempo, mas quanto tempo você tá dando para ele? Cuidado para não ser tempo demais, entende? É isso. Cadê? Sim, consórcio de imóvel, veículo, várias notificações do dia. Sim. Gente, eu atendi um cliente sábado passado, não lembro. Ele, na hora que ele tava na minha mesa, ele falou assim, Ana, eu entrei em algumas simulações lá. Ele falou que entrou em várias, tá? Ele entrou entrou em várias administradoras.
Ele falou assim, eu tenho mais de 12 vendedores de consórcio me chamando aqui. Mais de 12, eu não sei se eu acho que eu falei isso na live passada. Então, pessoal, fiquem espertos, porque o cliente, ele quer comprar, o mercado tá mega aquecido, gente, tá bombando, vai ser um recorde, você vai ver, vocês vão ver que a BAC vai soltar um recorde agora em janeiro em vendas, tá? A BAC vai soltar. Então, fiquem espertos com isso, tá bom? Fiquem bastante esperto mesmo e já façam essa pergunta aí, já façam essas perguntas, né, para o cliente. Último cliente, o analítico. É um cliente que eu aprendi a negociar. Não é um cliente que eu gosto, mas eu aprendi a negociar com ele, tá? Lógico que a gente quer aqueles de impacto, aquelas que você já vai para cima, é isso que a gente quer. Mas não acontece e também não são todos clientes assim. E a gente precisa saber trabalhar com cada um, tá? Se não, você trabalha para os outros ganharem, antecipem, sim. E hoje o mercado tá bombando, só que os clientes, teu maior concorrente está sendo até o aplicativo do banco, mas enfim, nós temos que ter esse tato, tá bom? Para identificar, para antecipar, porque os clientes, mesmo se ele falar assim para você, não, eu não estou pesquisando, ele está mentindo. E se ele falar que não está, ele vai pesquisar. Sabe por quê, gente? Raridade alguém fechar de primeira. Por exemplo, um influente, um dominante pode fechar. Eu fecho, eu não ligo. Se eu acho que ele tá bom para mim, eu já fecho. Eu quero otimizar o tempo, eu não tenho tempo. Mas tem outros que não são assim. Mas, analítico, vamos lá. Gente, cliente analítico pergunta detalhes. Ele pergunta detalhes, mas eu vou falar para vocês como vocês têm que conduzir. Eu vou falar do jeito que eles gostam e como vocês têm que conduzir. Ele pergunta de detalhes, ele quer saber de contrato, ele quer saber de regras, taxa, compara tudo. Tudo. E é aí a Erika é analítica. A Erika é muito analítica, ela adora uma planilha. Um analítico, se você manda uma planilha para ele, mas vocês não vão mandar. Não vão mandar. Ele quer saber o que ele vai pagar no fim. É isso que ele quer saber, como todo mundo. Mas se você manda uma tabela ali para ele, uma planilha, um gráfico, ele ama, ama. Ah, Ana, mas e se eu não mandar para o analítico, eu não vou perder a venda? Não, eu vendo para muitos analíticos também. Tem um jeito de se fazer. É que ele vai amar. Mas vamos lá. Ele vai amar. Deixa ele fazer a planilha dele. Porque se você passar os dados, o analítico ele vai fazer as contas. Agora, se você passar tudo pronto, o analítico ele já vai olhar, ele vai falar, Aí sabe o que ele vai fazer? Ele só vai comparar preço. Aí ele vai comparar a sua simulação, cada outro, cada outro, cada outro, cada outro. O analítico, sim, você tem que explicar. O analítico, você tem que explicar os seus benefícios, as suas estratégicas, tintim por tintim. E não mandar, e sim apresentar. Apresenta numa reunião, fala as taxas, você pode falar, fala a taxa mensal, você pode falar a taxa total, mas apresenta os seus benefícios. E assim, o analítico, ele vai querer ver taxa, né? Porque ele é analítico, ele acha que é a taxa que vai fazer o negócio dele. Mas aí, se você não tem a melhor taxa, você já tem que falar para o analítico, olha, eu entendo que você está procurando taxa, mas aqui você está vendo taxa ou contemplação? Você está vendo taxa só para ir pagando? Por quê? Para você explicar para ele. Porque se você explica, ele entende. Não é porque ele é um analítico que se ele não tem taxa, se ele não tem o que ele está pedindo, ele não vai fechar. Ele vai fechar. Ele só vai querer entender mais detalhes, entende? Mas ele vai fechar. Porque eu não tenho a taxa mais em conta do mercado e eu vendo para analítico normal. E lembrando, não é porque o cliente te pediu taxa que eles vão ser analíticos. Nem 20% são analíticos. Se você vê aqui analítico, quem colocou analítico foi a Érica e foi o Mayon. Quem mais aqui é analítico? Pode ver que de tantos. Então, não confundam, porque hoje foi igual, foi colocado aqui.
Todos os clientes vão perguntar de taxa. Por quê? E é o engraçado, né? Engraçado. Que para financiamento ninguém pergunta da taxa. O povo não faz nem conta de juros. E por que o consórcio? Vocês não pararam para pensar? E por que o consórcio fica perguntando de taxa? Porque é o assunto. A gente já não fala taxa de administração? É o jeito que a gente mesmo já conduz. Já não fala taxa mais em conta? É por isso, porque assim, ó, o cliente está ali na mesa do gerente para financiar um imóvel em 40 anos, né? 30 anos. Tá ali na frente para financiar um carro. Ele nem faz a conta de quanto ele vai pagar no total. Ele nem pergunta quanto é os juros. Então, já imaginou? Então, o cliente analítico não compra financiado? Compra, entende? Ele vai comprar. Agora, ele só precisa entender. E se você explica, por exemplo, eu explico para um analítico que o meu jogo não é taxa. Ele pode até ter taxa, eu apresentar uma taxa para ele, mas eu identifiquei ali que o que ele precisa é uma contemplação mais rápida, não é taxa. Entende? Então é isso. Ó, hoje atendi um analítico, misericórdia, engenheiro, um monte de cálculo e calculadora. Exato. E, gente, eu tenho muitos clientes contadores. E assim, ó, e aí eles ficam fazendo, eu falo, não, o meu juros é simples, o meu juros não é juros composto, né? Composto também, como o pessoal fala. E aí até você explicar, ele faz a conta, não, teu juro tá dando tanto, sua taxa tá dando tanto. Eu falo, não, vem aqui, é um juro simples, é a taxa mesma, é linear. Então até você explicar para ele, realmente é um pouquinho mais moroso, mas gente, a partir do momento que o teu cliente entende, mas ó, eu vou falar para vocês, em 10 anos que eu vendo consórcio, daqui a pouco 11, né? Eu já vou falar 11, 12, que tá passando muito rápido. Dá para contar no dedo, quantos clientes analíticos pegaram a calculadora e falaram, não, essa taxa que você tá me falando não é essa, entende? E eu nem trabalho com HP, eu consigo achar taxa sem ser na HP, lógico que aí as contas, né, aquelas contas mais, assim, difíceis, mas eu falo junto com o contador, ele na HP e eu com a minha calculadorinha normal, e a gente entra na mesma e acha a mesma taxa. Porque os números, eles não mentem. De trás para frente, de frente para trás, é a mesma coisa. Entende? Mas, ó, você pega um engenheiro, contador, vamos falar das profissões. Ó, engenheiros, contadores, advogados e TI, tá? Pessoas que trabalham com números, eles tendem a ser mais analíticos. Isso já foi uma escolha deles também, é natural a escolha da nossa profissão, ou a gente, por exemplo, ter essa dominância igual. A Érica, ela é analítica com dominante. Não sei, Érica, se você ainda tá aí, mas você anda nessas duas casas, entende? De perfis, analítico com dominante. Então, você vê que, assim, até as escolhas das nossas profissões, do nosso trabalho, é muito ligado com o nosso perfil. Então, pessoa que trabalha ali com números, Ana, mas o analítico, o que eu apresento? Eu apresento planilha, eu mando a proposta, gente, para analítico, tá? Ah lá, estou aqui. Você tem dominante também, tô errada ou não? Você tem bastante dominante aí. O analítico, eu falo taxas, mas assim, como eu sei que o cara é analítico, ele vai fazer conta, eu não falo a taxa total, eu falo a taxa mensal, tá? E primeiro eu falo a taxa sem lance. Por quê? A taxa sem lance, ela fica muito mais em conta, né? Que é só você pegar a taxa total, dividir pelo prazo que ele tá entrando e falar a taxa mensal. E falo ali. E eu deixo ele fazer a conta. E aí, se eu coloco o lance, ele faz a conta e vê que a taxa tá dando maior, eu falo assim para ele, calma aí, agora nós temos uma taxa com lance e outra sem lance, eu vou te explicar. Mas eu deixo ele fazer a conta, porém, gente, assim, junto comigo, eu não deixo ele sair com a dúvida da conta. Porque o analítico saiu com a dúvida ali da conta, ele vai falar, esse vendedor aí tá querendo me enrolar, tá mentindo na conta. Então, assim, por exemplo, um analítico,
Hoje, falando com o TI, né? O vídeo que eu vou postar amanhã, né, Thalita? Ele é TI. Na hora que eu falei o valor da parcela e o prazo, ele me perguntou valor de parcela. Eu falei R$20 ao dia. Menos de R$20 ao dia. Ele falou, dá uns R$600 a parcela. Ele já fez a conta. O cara é de números. A pessoa faz a conta na cabeça. Aí eu falei, mais ou menos esse valor. Ele, em quantos meses? Mas por que ele me perguntou os meses? Porque ele queria fazer as contas. Só que eu já tinha falado para ele uma parcela com um plano mais fácil. Só que eu não falei para ele que era um plano mais fácil, né? Um plano com parcela reduzida. Eu só joguei a isca. E outra, eu só falo tintim por tintim a hora que vai para negociação. Ali foi uma abordagem fria, eu joguei a isca. Aí ele falou, e o prazo? Na hora ele pegou e fez a conta. Ele falou, que legal, é interessante, tá dando 7 mil só de taxa? Eu falei, não, a taxa total que você vai pagar no plano total, ela vai ser de 10 mil. É que aqui ainda tô te dando um desconto na parcela até a contemplação. Então, assim, ela tá com uma parcela com redução. Aí ele, entendi. Então, assim, o analítico, ele só queria saber quanto ele vai pagar no total. Porque, gente, no final, não é a taxa que manda, nem para o analítico. Eu não preciso falar a taxa mensal, eu não preciso falar a taxa total. Ele quer saber quanto ele vai pagar no total. No final das contas, fazendo vezes tanto, quanto eu estou pagando. Agora, o que não pode é você omitir. Por exemplo, ele vai lá, o analítico, mesmo que você manda... gente, eu não mando propostas. E aí, quando eu mando... como que eu posso explicar? Gente, e eu consigo vender numa boa, tá? Mas eu não mando com a parcela antes, a primeira parcela, eu mando pós-lance, e depois eu explico. Só que o cliente ali já vai entender a conta final. Você não precisa passar a taxa mensal, você não precisa passar a taxa total. Então, assim, você tem que saber o jeito que você manda. É melhor mandar áudio ou escrever normalmente? Se você mandar áudio para um analítico sobre contas, ele vai entender, mas ele não vai gostar. Então, assim, tudo depende. Por exemplo, principalmente para um analítico, não manda proposta, apresenta. Faça uma reunião com ele, fala, eu quero te apresentar o que eu tenho. Eu quero te explicar o passo a passo do que eu tenho. Gente, você falou isso, você já ganha um analítico instável. Eu quero te explicar o passo a passo que eu tenho. E ali, na reunião, você pode falar normalmente. Sem... Ana, mas deixa eu mostrar a simulação que ele vai gostar. Não, deixa ali do jeito que tá, gente, travou. Travou, tá normal aí? Deu uma travada. Fazer contas juntos, isso mesmo, Pri. Ligação, chamada de vídeo presencial, muito bem, é isso. Faça contas juntos, tá? Não só manda, ok? Pessoal, travou aí? Como que tá? Como que tá aí? Tá travado ou não? Opa. Oi? Travou? Tá tudo ok? Me travou não? Ai, que bom, que bom. Só meu filtro que saiu, né, gente? Mas tá bom. Ó, pessoal, o que não fazer com o analítico? O que não fazer com o analítico? Nunca, tá? Nunca. Falar sem provar. É o que eu falei. Nunca mande algo que você não possa provar para um analítico, tá? Falar sem provar não dá. Então, sempre o que você falar, consiga provar para o analítico, tá bom? A Pri, né, Pri? Saiu, agora vocês estão me conhecendo sem filtro, tá mais sem luz, mas tá tudo bem. Vamos que vamos. Quem é analítico manda bem no presencial, desenhando conta no papel, mas tem dificuldade na videochamada. Mas ele mesmo desenha, tá, Maio? Ele mesmo desenha, porque a hora que você tá falando, o analítico tá aqui, ó.
Aí ele vai te perguntar, deixa com que você vai falando, porque ele visualiza. E com o analítico, aí, você vai ver, você não precisa nem falar. Ele vai estar com papel e caneta na mão, gente. Ele vai estar com papel, calculador e caneta na mão. O analítico é assim, tá bom? Você não precisa, ou lógico, mas e aquele cliente que você não consegue pessoalmente? Então, você vai ter que ir para uma reunião online. E você pode só ir falando que ele vai anotar tudo, pode ter certeza. O analítico, ele não vai para uma reunião sem calculadora, sem papel e sem caneta, ele não vai só ouvir. Ele vai querer anotar tudo, fazer todas as contas, perguntar a taxa. Então, deixa com que ele anote, sabe? Por quê? Porque o analítico, ele vai pegar a tua proposta, é o principal. Todos estão fazendo isso, mas o analítico, principalmente, ele vai pegar a sua proposta e mandar para todo mundo, tá bom? Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Ó, passamos aí 1h15 de live. Fiquem atentos, porque todo cliente está pesquisando, todo mundo está falando com você e com mais 10, tá? Falem, foquem no benefícios de vocês, na vantagem de vocês. E assim, o mercado de consórcio está mega, mega, mega aquecido. Vendam muito, não deixem dinheiro na mesa. Entenda o perfil do cliente, trabalhe os traços do seu perfil. Por quê? Ó, o Mayon, ele acha, tudo bem, eu só não concordo, que presencialmente com papel é melhor. Mas por quê? Porque ele é analítico. Mas eu sei que clientes analíticos também conduzem bem numa reunião você passando os dados, porque ele vai anotar. Por mais que você mostra, o analítico, gente, vocês vão perceber, ele até pega a caneta da sua mão, vai escrever no papel, porque o analítico, ele quer ele colocar. Mesmo se você apresenta, ele quer colocar do jeito dele, da forma dele ali, fazer as contas, tá bom? Eu espero muito ter ajudado. Quarta-feira que vem tem mais live às 20h30 aqui, Afiando o Machado. Parabéns por vocês estarem aqui. Vocês vão fazer a diferença tanto para o cliente, na vida de vocês. Não deixem dinheiro na mesa. Vocês têm o melhor para oferecer, que é o dinheiro mais em conta do país. E ó, tendência de taxa diminuir não tem não, tá bom? Então vendam muito, acelerem agora. Gente, carnaval são só alguns dias. Enquanto isso, acelerem, porque a meta tem que ser batida. E parabéns para todos, parabéns aí, meus campeões que bateram a meta de 1 milhão. E batem com constância, tá bom? Parabéns, continuem assim, porque dá para mudar de vida, dá para ganhar 2 dígitos muito fácil. Hoje é que a gente não pode falar aqui, mas, gente, dá para se ganhar muito bem, e sendo CLT, sendo representante, e assim, é muito bom. Ajudou muito, Ana, muito obrigada, parabéns, espero ter ajudado, espero ter contribuído aí com vocês. Você é maravilhosa. Obrigada, Inácia. Muito bom. Na verdade, eu tô aqui aprendendo. Eu aprendo com vocês. E, ô Pri, eu gostaria de te convidar alguém. Vamos fazer uma live de novo de objeções pro pessoal, pegar as objeções aí, sabe, que vocês estão tendo, e a gente afiar nosso machado, tá? Foi feito o convite aí. Se vocês concordarem, me avisa. Boa noite, vamos vender muito, e quarta-feira que vem tem mais live. Não deixem dinheiro na mesa, bora bater a meta, tá bom? Vamos, Pri, vamos fazer uma live, eu e você? Vamos fazer uma live? Ah, gratidão, Érica, tô aqui, ó, faço por vocês. Então vamos conversar depois, fazer uma live, pessoal, ó, live de objeções, objeções versus desculpa, a gente sabe identificar muito bem, né, Pri? Vamos fazer uma live, então quarta-feira que vem esperamos vocês aqui, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus. Bora vender, bora ganhar dinheiro e vamos entender o nosso perfil, o perfil do nosso cliente. Jana, venda bastante, faça perguntas, é um bate-papo. Pensa que é você e seu amigo, é lógico que assim, depende do que a gente vai falar, né, para amigo, mas é um bate-papo, você consegue tirar tudo do seu cliente, tá bom? Queremos 2 dígitos na conta. Gente, vou falar uma coisa, ó. Eu tenho uma mentorada, colaboradora, que a gente não pode falar, mas sério,
Fora outros aí, ela vai tirar 2 dígitos assim, ó, bem acima dos 10, tá? Ela vai ganhar quase 20 mil. E trabalhando também, vendendo só consórcio de veículo, trabalhando dentro da Chevrolet, ganhando os mesmos comissionamentos de vocês. Então, faça acontecer, não é difícil, tá bom? Rumo à meta, arrisca amanhã e depois você me conta, tá bom, Jana? Beijo, obrigada e fique com Deus, que não dá pra ficar mais não, gente. Tô sem filtro, não dá pra ficar mais não. Beijo, fiquem com Deus, obrigada, bom descanso. Bora vender, bora vender.